Esses dias eu tive uma conversa que me mostrou como, na verdade, é mais fácil abraçar a insegurança do que ser uma pessoa autoconfiante. E se você se sente inseguro, insegura, essa reflexão pode ajudar. Antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir a sua ajuda. O nosso podcast, ele é um recém-nascido de uma semana. Então, se você puder, encaminhe esse episódio para o grupo dos seus amigos, compartilhe nos seus stories, segue a gente aqui também, porque vai me ajudar muito e às vezes o que eu quis falar aqui pode te ajudar e ajudar outras pessoas também. Vamos pro episódio. Todo ser humano, ele tem as suas qualidades. E querendo ou não, a gente inspira outras pessoas, mesmo que isso seja de uma forma silenciosa. Só que pode ser que você ouvindo isso, você até torça um pouco o nariz de... Fala sério, Tamires, quem que eu vou inspirar? Se eu não tô nem me inspirando. Mas você já pensou que se essa não é uma forma de você fugir das responsabilidades de alguém que é autoconfiante? Vou te explicar. Uma pessoa autoconfiante automaticamente vai puxar a responsabilidade das coisas para ela. Então, se isso aqui que eu fiz deu certo, tá bom, eu bato no peito e eu assumo que foi mérito meu. Agora, se o que eu fiz virar uma bagunça e der muita merda, eu vou olhar o que eu fiz de errado, eu vou arrumar. Essa é a postura da autoconfiança. Agora, quando a gente está na posição da insegurança, muitas vezes, se der certo, foi um acaso do destino que me abençoou, ou foi fulano que conseguiu essa indicação para mim, e se der errado, eu abro um buraco, entro nele e eu fico me lamentando e pensando como eu não consigo as coisas, como tudo é difícil. Meu Deus do céu, como eu sou terrível, sabe? Outra prova de que a insegurança, ela faz a gente fugir das nossas responsabilidades. Quantas coisas você já quis fazer e fugiu porque na sua cabeça você se sente inseguro? Pode ser, por exemplo, falar em público. Você tá fugindo ali de falar para muita gente. Talvez você não queira a responsabilidade de ter que transmitir uma mensagem que possa ser que as pessoas não entendam. E aí, se eles não entenderem, o BO vai ser seu, porque você ou se comunicou errado ou usou as palavras erradas. Eu espero que esteja dando para entender todo esse rolê. É que na minha cabeça faz muito sentido a gente relacionar confiança e responsabilidade. Mas pode ser que na sua não faça o menor sentido e tá tudo bem também. Eu tenho uma opinião sobre uma coisa que pode ser um pouco polêmica, que é aquele discurso de não se sentir adulto. Honestamente, se você tiver menos de 18 anos, de fato você não é. Mas se você já passou ali dos seus 22, que é quando a gente já começa a pensar melhor, você precisa sim passar a ser um adulto e se sentir um adulto. Eu vou te explicar por que eu acho isso. Se você for uma pessoa que tem plano de vida, seja viajar o mundo, comprar uma casa, morar sozinha, você concorda comigo que todos esses planos, eles são feitos por uma pessoa adulta, né? Dificilmente você vai ver uma criança morando sozinha, pelo menos não deveria. Mas beleza, segura esse exemplo. Trazendo um pouco dos ensinamentos de lei da atração, que eu acredito muito. Todo pensamento, ele gera um sentimento, e o sentimento, ele gera uma ação. A forma que eu penso de mim é a forma como eu me sinto, e isso vai refletir nas minhas ações. Aí, trazendo pro exemplo do podcast. Se eu penso que eu não sou adulta, eu não me sinto uma adulta, e logo eu não faço as ações que eu precisaria fazer para atingir os meus objetivos, seja a minha casa, seja a minha independência. O que te levaria a atingir essas metas é exatamente o que você faz. Então, se você não se enxerga como um adulto que conquista, então como é que você vai conquistar, criatura? E aí eu volto ao exemplo. Mais uma vez, a responsabilidade, ela ajudando a gente a construir uma confiança. E eu não falo isso, tá, de um lugar de uma pessoa 100% adulta, responsável, sensata. Muito pelo contrário. Aqui no podcast, eu compartilho muito do que eu aprendo com outras pessoas, principalmente em terapia. E quando eu tava na escola, o meu jeito de aprender era fazer um resumo com as minhas palavras da matéria. Aí eu relia 1000 vezes e explicava para as pessoas em voz alta. E é basicamente o que eu faço aqui, isso aqui com coisas da vida, sabe?
Então, todo esse pensamento de responsabilidade, confiança e insegurança são todos os pensamentos que eu tô me esforçando para ter. Então, vai ter momentos que eu vou chegar aqui e vou falar: tudo bem, pessoa, tá tudo certo, a gente tem que respeitar o nosso momento e não sei o quê. Só que vai ter momentos que eu vou querer, principalmente, te saculejar pra você acordar e falar: minha filha, meu filho, se a gente continuar assim, se a gente continuar se sentindo menor do que a gente precisa ser, a gente não vai conquistar nada do que a gente quer. Olha, quando eu tava escrevendo esse roteiro, era exatamente 11h11, pra você ver que tem dedo do universo aqui nessa reflexão. Você se sentir adulto não quer dizer que você não vá ter momentos de dúvida, de insegurança, de medo. Óbvio que você vai. Olhe pro lado e vê os adultos que você conhece. Você acha que eles têm tudo sob controle? Se tiver, eu admiro. Mas eles podem não ter tudo sob controle, mas eles têm responsabilidade. Então, se você divide esse mesmo pensamento que eu e tá tudo bem você discordar, se você concorda, vamos parar com esse discurso de tenho tantos anos e não me sinto adulto. Cara, você não é criança e nem adolescente. Você já usufruiu desse direito. E às vezes, esse mesmo discurso seu tá alimentando a sua insegurança. Então, se reconheça como o adulto que você é. Se leve a sério. Não quer dizer que você vai saber de tudo, ninguém sabe. Mas vai te ajudar a pensar, a sentir e a agir com responsabilidade no mundo que você quer. E é exatamente indo para esse rumo que você vai gerar essa confiança, que você vai criar essa confiança. Senão, a gente vai ficar fugindo do nosso amadurecimento, sabe? E quando as coisas não saírem como a gente espera, a nossa criança interior, ela vai gritar tanto que, sei lá, a gente vai ter sei lá quantos anos e a gente não vai ter pulso pra insistir quando alguma coisa der merda. Então, a gente vai cair, a gente vai se culpar, a gente vai se achar terrível. E na pior das condições, se você tiver um plano e não sair como você espera, você vai desistir dele. Assumir o nosso papel no mundo, a confiança de tomar frente de projetos, liderar pessoas se for o seu caso, ou liderar a si mesmo, vai pedir da gente uma autoconfiança que de cara a gente vai olhar e vai falar: não vai ter como, irmão. Eu não consigo fazer isso aqui. Mas a gente vai ter que engolir isso e vai ter que internalizar a confiança. Por exemplo, eu já entendi que eu tô com medo da responsabilidade disso aqui. Tô me sentindo insegura de fazer isso. Mas, se eu tenho que fazer, eu vou ter que assumir o meu papel com confiança. E se der merda, eu resolvo. E se der bom, foi eu que fiz. Então, se é mais fácil ser inseguro, a gente vai ter que escolher o mais difícil, entre aspas, né? Que é guardar a insegurança no bolso, pensar de forma racional em tudo que a gente deixa de reconhecer que é bom na gente, porque a gente tem coisas boas, e também em todas essas oportunidades que a gente perde por não se achar capaz de conseguir, de não ter confiança, de bater no peito e falar: eu vou fazer e vai acontecer e vem com nós. Bom, eu espero que tenha feito sentido pra você e me conta aqui nos comentários se você já se considerou ou se você se considera como alguém inseguro. Eu já. E muitas vezes e muitos dias eu ainda me sinto. Por isso, façam terapia. Essa foi mais uma reflexão sincera de alguém que só quis falar. E eu te vejo no próximo. Beijo, até mais.